Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sejam muito bem-vindos ao meu novo podcast Startupeira. Eu vou me apresentar um pouco para vocês, vou contar um pouco da minha história, quem sou eu, da onde surgiu o nome Startupeira, da onde que eu venho, da onde que eu sou. Meu objetivo também aqui é poder inspirar pessoas que me escutam, inspirar da mesma forma que eu venho sido inspirada por esse mercado das startups, por esse mundo tecnológico durante esse ano de 2025, que tem me marcado muito e marcado muito a minha trajetória, minha carreira, minha história. Lembrando que já tem 2 episódios disponíveis no Spotify para vocês, em áudio. Esse aqui vai ser subido no YouTube e alguns cortes também a gente vai estar postando no Instagram para vocês acompanharem. E é isso, eu espero que vocês gostem, que nossa comunidade possa crescer de pessoas que se unem para realizar seus objetivos, sem travas, sem bloqueios. Eu quero trazer, como eu já falei antes, inspirar aqueles que, como eu, buscam, estão fascinados por esse mundo e querem crescer. E, assim, às vezes a gente tem muitos bloqueios, né? Muitas travas, às vezes a gente se limita muito. Então, eu quero poder mostrar aqui que tudo é possível com iniciativa, com um começo. Então, vamos lá. Eu trouxe até algumas referências aqui. Trouxe até algumas referências aqui. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Aceito sempre sugestões, ideias. Então, nossos canais de comunicação como e-mail, vou deixar aqui na descrição. Enfim, no link da bio do Instagram também tem, para quem quiser dar sugestões, parcerias. Então é isso, né? Nesse começo a gente tem... Tudo é válido, né? Então, vamos lá. Da onde surgiu o nome Startupeira? Vou me apresentar um pouco. Então, eu me chamo Mariana Tavares, eu sou goiana, moro em Goiânia, moro em Goiás, na cidade de Goiânia. E o meu objetivo com a Startupeira é poder inspirar, da mesma forma que eu fui inspirada esses últimos dias. Eu estive em São Paulo recentemente e eu sou da área da tecnologia, eu sou estudante da área da tecnologia, estou me formando em gestão da tecnologia da informação aqui em Goiânia. E eu me apaixonei muito por esse ramo. Eu sempre fui apaixonada por criar algo, por transformar algo. Eu sempre quis empreender, eu sempre quis focar muito nessa área. Mas eu nunca soube exatamente qual ramo seguir. E eu tive esse despertar quando eu saí da escola. E aí eu tive esse boom que eu realmente queria buscar alguma área que pudesse me proporcionar uma flexibilidade. Então, eu decidi fazer tecnologia, fui muito inspirada, impulsionada pela minha família e desde então estou aqui. Esse ano de 2025 eu busquei muito aprender sobre programação e desde então eu só venho crescendo meu conhecimento nessa área. Recentemente eu tive a oportunidade, eu recebi o convite para poder ir para um evento de São Paulo, foi o IA Brasil Experience. Ele foi o maior evento de tecnologia do Brasil, de tecnologia não, de inteligência artificial. E eu consegui ir, eu organizei com a minha família, eu ganhei o convite e aí eu tinha que organizar a hospedagem, eu tinha que organizar onde eu ia ficar, eu tinha que organizar como que eu ia. E acabou que eu peguei um ônibus, eu fui 20 horas para São Paulo sozinha, de ônibus, que era a forma mais barata que tinha, né? E também em cima da hora, é muito difícil conseguir passagem, né? E aí eu acabei indo, conheci várias pessoas durante esse trajeto, foi muito interessante porque eu recebi conselho de muitas pessoas, então me ajudou bastante, até essa ideia do podcast também e mudar minha cabeça também um pouco. Conheci pessoas incríveis no evento, pessoas que me inspiraram muito, jovens que me inspiraram muito a construir o que é meu, sabe? Mudou muito a minha cabeça desde que eu voltei de lá, fazem umas 3 semanas. E assim, eu não parei de pensar no movimento que a cidade traz pra gente, no movimento que estar com as pessoas certas traz pra nossa vida, traz mudanças certas para as nossas vidas. Então, é isso que eu também quero fazer com Startupeira, né? Trazer mudança, trazer
movimento para a vida de quem une a essa comunidade. E por que da startupeira? Startupeira, eu estudo muito sobre startups. Eu já tive uma startup, estou criando outra. E startupeira eu me autodenominei, porque eu gosto muito do ramo de startups, quero trabalhar com isso, estudo sobre isso, então eu sou uma startupeira, né? Eu falo que eu sou muito fazedora. Então, aí foi quando eu criei o nome Startupeira, vi se tinha alguém usando esse nome Startupeira e decidi. E aí eu falei, eu tive essa ideia do podcast, hoje é terça, no sábado, 1h da manhã. Aí eu falei assim, e se eu criasse um podcast? O que eu mais gosto de fazer é falar. Por que eu não trabalho com isso, com comunicação? Além da parte técnica, porque eu não gosto muito da parte técnica da tecnologia. Eu gosto também dessa parte um pouco mais de frente, sabe? E eu demorei um pouco para me encontrar nisso na tecnologia, porque eu sempre vi meus colegas, a galera seguindo um ritmo muito técnico. E eu não conseguia me encontrar muito só nesse ritmo técnico. E foi então que recentemente eu pensei, cara, eu gosto de comunicação. Eu tive esse clique. Então, eu também posso trabalhar com isso, eu também posso seguir esse caminho de comunicação. Então, cá sou eu. E eu venho estudando muito sobre isso, eu venho me inspirando muito em colegas, eu venho me inspirando muito em professores, às vezes até pessoas que a gente vê na internet a gente não conhece, né? Conexões que a gente faz, mas isso tem me ajudado muito e eu espero que eu também possa, né, inspirar de certa forma outras pessoas, outros jovens também. Então eu vou ler aqui para vocês um pouco do conceito do que é uma startup, segundo o Google. Segundo o Google, uma startup é uma empresa jovem e inovadora, geralmente de base tecnológica, né, tecnologia, que busca um modelo de negócios escalável e repetível para crescer rapidamente em meio a condições de incerteza. Seu objetivo é resolver um problema de mercado de forma eficiente e com grande potencial de crescimento. Então, quais são as principais características de uma startup? Inovação, escalabilidade, repetibilidade, incerteza e tecnologia, né, como a ferramenta principal. Então, e tem diferenças entre uma startup e uma empresa tradicional. Quais são as diferenças? A diferença é que em uma empresa tradicional, ela nasce para suprir uma necessidade existente e seu foco está na sustentabilidade e na sobrevivência, operando em um mercado mais estável. E o que é o conceito de startup, né? O porquê? Qual que é a diferença dela com uma empresa tradicional? Ela nasce para criar uma solução inovadora e busca um crescimento acelerado, mesmo que isso envolva maior risco e incerteza no processo. Claro que todos os riscos são calculados, né? Os investidores, holdings, enfim, tem uma equipe própria para cálculo, né, de riscos. Quem está investindo, colocando dinheiro também tem pesquisa por trás, mas segundo o Google, quem não concordar, o erro está com o Google, né? Porque eu estou lendo aqui nessa fonte. Mas essas aqui são as diferenças. Eu acredito que uma empresa tradicional, ela também é como uma startup nesse sentido de criar uma solução para algum problema, senão ninguém venderia nada, senão ninguém criaria nada, né? Mas a startup é um conceito que a gente tem aqui mais hypado, também mais novo e mais focado na área da tecnologia, né? Buscar essas soluções. Então, no evento que eu fui, por exemplo, tinham muitas empresas jovens que se juntaram para criar startups, estão lá naquele meio, trazendo soluções para gestão de empresas, trazendo sugestões, como fala sugestões, não, trazendo inovações para vários ramos. Nesse local que eu fui de evento tinham startups voltadas para prontuários de médicos, né, esse tipo de automação que agora está muito em alta. É um mercado muito bom, automação também. É um mercado que eu inclusive, estou aprendendo também estou aprendendo a executar e quero desenvolver uma solução em cima disso. Então, enfim, a gente pode estar crescendo muito, sempre buscando conhecimentos. E aí eu tive voltando para falar um pouco sobre São Paulo, eu fiquei uns 5 dias em São Paulo, passei muito perrengue em São Paulo, mas eu acho que a gente tem que ter essas experiências para crescer, eu acho que a gente tem que ter essas experiências para amadurecer, e todas as pessoas que eu conheci me ajudaram a ter um despertar de realmente o que eu gostaria de fazer, realmente me tirar um pouco dessa dúvida de qual caminho seguir.
dentro da área da tecnologia. Então, e aí o que eu fiz? No sábado, eu fui numa quarta, eu saí 2h da tarde em Goiânia, eu cheguei 6h da manhã em São Paulo, e foi no ônibus errado ainda que eu acabei pegando. E aí eu fui conversando com gente bem aleatória, assim. E aí eu fui chegando, e aí foi quando eu percebi que eu não tinha a menor noção de geografia, porque eu não sabia nem onde que eu estava. Eu achei que a gente estava chegando em Ribeirão Preto, porque na minha cabeça estava perto de São Paulo, não estava. Mas aí eu cheguei lá na rodoviária Tietê, fui pro meu Airbnb. O dono do meu Airbnb ainda ficou bravo comigo, porque eu era para mim chegar 4h da manhã, acabou que eu fui chegar às 6h. Eu falei, moço, eu tô 20 horas sem tomar um banho, por favor, não briga comigo, não, vamos conversar outro momento. Mas enfim, ele foi ótimo também, me deu vários conselhos. Aí foram 2 dias de evento, 2 dias inteiros de evento, e aí foi muito bom. E aí eu acabei me conectando com pessoas que também estavam... Que assim, que eu me inspirei, eu falei assim, cara, eu quero ser igual esses jovens aqui. E eu só não tenho sócio para montar nada. Tipo assim, uma pessoa que eu falo, não, vou montar uma startup igual eles tiveram, sabe? Mas enfim, a ideia eu tive, o despertar eu tive, o clique eu tive. E aí aí no sábado, eu peguei e fui conhecer a 25 de março. E à noite eu fui conhecer outros lugares também, sozinha. Fui sozinha, eu falei, eu vou de Uber, porque se eu for de metrô eu tenho certeza que eu vou ser sonsa e vou sumir na cidade. E aí todo mundo me pôs no medo também, a minha família. Família é incrível, né? Que a família, sempre quando você tá viajando, sempre quando você tá saindo do meio deles, eles arrumam um motivo pra você ficar inseguro, né? Tipo, a minha mãe sempre vê jornal. E nos piores momentos ela traz matérias de jornais. Aí ela falou assim, porque uma menina desapareceu, foi sequestrada em São Paulo. Aí eu falei, mãe, isso não é hora de falar pra mim, né? Você podia esperar eu voltar pra Goiânia pra me falar um pouco dessa notícia. Mas, enfim, aí eu tava lá na 25, e aí à noite, no sábado, eu fui pra Paulista. Falei, vou na Paulista. Peguei um Uber, fui lá pra Paulista, inclusive o Uber caríssimo. Demora pra caramba em São Paulo. Mas enfim, eu falei, não sei quando que eu vou voltar em São Paulo de novo. Só vamos meter o louco. E aí eu fui pra Paulista. Gente, meus olhos nunca brilharam tanto na minha vida. Eu vi a Paulista assim de noite, aquela coisa mais linda do mundo. E aí eu entrei no shopping, nem sabia onde que eu tava. Mas, assim, enfim, tinha um nome shopping, então eu entrei. E aí foi quando eu falei assim, cara, eu vou começar a estudar sobre o mercado, realmente, eu sempre gostei, mas vou começar a me aprofundar mais nisso, vou começar a me aprofundar mais sobre esse ramo de negócios, de crescimento, porque eu quero ter algo meu um dia. Se esse povo teve, eu também vou ter, vou conseguir. E é isso. E aí eu aproveitei muito as minhas conexões que eu fiz em São Paulo, peguei contato, só cheguei e falei assim, oi, tudo bem? Como é que você montou sua empresa e tal? Eu só fui, né? E aí tinha gente que me respondia, tinha gente que não respondia. Tinha gente que guardava o segredo ali. Mas, enfim, aí eu tava lá na Avenida Paulista e aí tinha uma banca de revistas. E aí foi quando eu comecei, assim, né? A dar uma olhada mais para as matérias. Porque perto daqui onde eu moro, em Goiânia, não tem banca, né? Então, tudo mais pelo celular, né? E aí eu achei essa revista, eu achei várias, né? Tinha matéria da Forbes, eu falei assim, cara, a galera, tudo aqui, esses empresários, tudo compra Forbes aqui e tal. Vou fazer isso também. Aí eu vi aqui essa aqui foi uma revista acho que mês de outubro, revista Negócios, a época Negócios, né? E aí foi quando eu fiquei mais por dentro, eu falei, não, realmente eu preciso entender um pouco mais do mercado, eu preciso entender um pouco mais do que está acontecendo no meu ramo, na minha área, sabe? Se eu quero seguir isso, se eu quero investir nisso, em qualquer área, né? A gente tem que investir naquilo e entender sobre aquilo. E aí foi quando eu falei assim, cara, eu vou comprar essa revista, perguntei o preço da revista, quase R$50 o preço de uma revista lá em São Paulo, né? Mas também era paulista. Vamos fazer o quê? Falei, beleza, né? Vamos agir aqui como pessoal. E aí essa daqui é uma matéria sobre as profissões do futuro. Dei uma lida muito bacana. Indico também vocês estarem por dentro, né? Quem quiser absorver muito esses conteúdos também. Inclusive, falando sobre absorver conteúdos, a gente também está no LinkedIn, a gente também está no YouTube, no Spotify, e a gente também está no Pinterest. Em breve em outras redes sociais também. Então, eu queria deixar aqui para vocês. O link está na biografia do Instagram. E também a gente está no Telegram. Eu tive essa ideia de criar um grupo de network onde a gente pudesse se comunicar e aprender coisas novas e fazer conexões sobre eventos que vão ter em Goiânia, porque eu sou muito perdida com eventos. Eu sou sempre muito perdida com eventos em Goiânia.
Então, assim, se alguém não falar pra mim, olha, vai ter tal evento, tal dia, em tal lugar, eu vou ficar perdida. Eu vou perder. Então, assim, eu achei interessante trazer um pouco comunidade. Né? Eu acho que o ser humano gosta muito de fazer parte de algo, principalmente o jovem. Então, é isso que eu quis trazer e me sentir também parte, né, de algo com a startupeira. Então, eu busquei muito entender sobre isso. Eu achei interessante que a galera lá de São Paulo, eles leem bastante sobre inglês, né? A galera lá sabe muito inglês. E isso tudo me inspirou para chegar até aqui e criar o Startupeira. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desses 15 minutos e pouquinho. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Aceitamos sempre sugestões. Espero vocês no próximo episódio.